Olá pessoal, a pedidos eu vou resolver agora uma questão que fala sobre limite e continuidade. A primeira questão, letra A, no item 1, pede para a gente calcular os limites laterais das funções f, g e h quando o domínio for 1. Os limites laterais são as imagens pela direita e pela esquerda do nosso domínio. Então, esse será o nosso limite pela direita e esse daqui será o nosso limite pela esquerda. Quando a função tende a 1 pela direita, observe que o nosso gráfico ele tende a 2, a imagem 2. Então, nesse caso, o limite da função pela direita é 2. Já no momento em que o gráfico tende a 1 pela esquerda, observe que o gráfico vem e se aproxima da imagem 1. Então, o limite pela esquerda da função f de x é 1. Da mesma forma, ocorre com a função g de x. Pela direita do domínio, o nosso gráfico se aproxima de 2. Então, o limite da função nesse ponto é 2. Analisando à esquerda do domínio, o gráfico vem e se aproxima também da imagem 2. De forma parecida também é a função h de x. Analisando à direita do domínio, observe que o gráfico ele se aproxima de 2. Então, o nosso limite nesse ponto é 2. Analisando à esquerda do domínio, observe que o gráfico se aproxima da imagem 1. Então, aqui estão determinados os limites laterais pela direita e pela esquerda em cada uma das funções f de x, g de x e h de x. O item 2 da letra A nos pede para calcular a imagem do domínio nos pontos f1, g1 e h1. Nesse caso, a imagem é o ponto em que está definido a função. Geralmente, esse ponto aparece de forma pintada nos nossos gráficos em questão. Então, observe que a imagem f de x, quando x tende a 1, é esse ponto aqui que está pintado. Então, a nossa imagem na função f de 1 é 2. A mesma coisa acontece nesse gráfico aqui. O ponto escuro é a imagem da nossa função. Então, quando x é 1, a imagem na função g de x é 1. Então, nosso g de 1 é 1. A mesma coisa ocorre no gráfico h de x, certo? Que o ponto aqui escuro está na imagem 1. Então, nosso h de 1 é o próprio 1. A letra B pede para que a gente diga nas funções f, g e h de x se elas possuem limite no ponto de domínio x igual a 1. Então, para que a função tenha limite num determinado ponto, é necessário que os limites laterais sejam iguais. Observando a função f de x, nós temos que o limite pela direita é 2 e o limite pela esquerda é 1. Como os limites laterais são diferentes, o limite da função no ponto não existe. Então, toda vez que a gente tiver limites laterais diferentes, não vai existir limite naquele ponto. Algo diferente ocorre na função g de x. Observe que os limites laterais eles são iguais. Tanto o limite pela direita quanto o limite pela esquerda é 2. Então, o limite da função, neste caso, é 2.
Analisando agora a função h de x, observe também que os limites laterais são diferentes. Já que os limites laterais são diferentes, faz com que o limite no ponto seja não existente. A letra C nos pergunta se essas funções são contínuas no ponto do domínio x igual a 1. Observe que esse gráfico ele exibe um corte aqui. Então, toda vez que a gente tem um salto no gráfico, tá, podemos determinar que a função não é contínua. A mesma coisa acontece quando existe um espaço em branco no gráfico. Isso faz com que ela também se torne descontínua. Então, se houver uma quebra no gráfico ou algum espaço em branco no gráfico, a função se torna descontínua. Então, nesse caso, há uma quebra, neste caso, há um vazio e neste caso, há uma quebra nos gráficos. Então, nenhuma das três funções é contínua. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até mais.